eu tenho que estudar bastante conteúdos teóricos linkados com a minha prática, né? Então, é isso que você está falando. É isso que eu tô falando. Tem que ser linkado, tem que ser conectado para formar referências automáticas no corpo. O treinamento tem que ser conectado. Mas, Daiane, eu vou perder o prazer de tocar, porque eu vou ficar parando ali para cuidar de conteúdos. O meu tempo é pequeno, meu dia a dia, eu vou cuidar de um monte de conteúdos, eu queria tocar e eu vou perder o prazer. Galera, a gente tem que entender que se isso passa na sua cabeça, você tá com uma dificuldade de compreensão de que construir a habilidade musical pressupõe que você estude música. E estudar música é diferente de tocar. O nosso estudo musical tem que contemplar as duas coisas. Nós temos que ter um momento no nosso estudo musical onde a gente estuda música. E nós temos que ter um momento onde nós tocamos. Porque conforme a gente está construindo nossa habilidade musical, a gente precisa sim ter essa oportunidade de uma orientação, de um método, de um caminho que te conduza para formar respostas automáticas. Então você está estudando, compreendendo a linguagem musical, absorvendo ela no seu corpo fora do instrumento e depois conectando ela no teu instrumento. Você ainda está estudando. É um processo de educar o seu corpo para transformar todas essas coordenações em gestos e esses gestos projetar para o instrumento. É um processo de estudar, de criar habilidade. E isso você vai fazer sempre, cotidianamente, a cada novo repertório que você pega. Só que você pega esse repertório, você começa a fazer esse processo de estudar ele e aí conectar os teus conhecimentos, as tuas automatizações que você já tem formadas, você conecta isso para aprender ele e esse repertório passa a ser algo que você aprendeu, que você dominou, você criou habilidade nele. Então ele entra pro lado do repertório que você vai tocar. Ou seja, você dedica um tempo do seu estudo para estudar, acabou o tempo do estudo de estudar, você vai tocar. E é nesse momento que ele está completamente absorvido. E você toca, e você se diverte, e você tem prazer. Agora, se você não nutre a tua habilidade musical, não forma, não passa por esse treinamento corporal de criar essas automatizações, você fica constantemente estudando, achando que tá tocando. Você só tá estudando porque você não consegue lapidar a tua habilidade musical de verdade. E aí você tá sempre estudando. E aí começa a ficar chato, porque você nunca tem um repertório que fica pronto, que fica na sua mão, que você toca com prazer, entendeu? Então você pode, inicialmente, achar que ficar estudando esses conteúdos teóricos fora do instrumento pode ser uma coisa que vai demorar demais e atrasar ali você, o que você queria tocar. Na verdade é o contrário. Quanto você não faz isso, mais você fica atrasado e fica preso. Mais ainda, tem algumas pessoas que às vezes podem pensar assim, sentir um pouco de preguiça e pensar, mas eu prefiro não ficar me esforçando tanto assim não, Dani. Eu prefiro tocar algumas músicas básicas aqui, tá bom, eu só quero aprender o básico, sabe? Não quero aprender música de forma tão aprofundada. Eu quero aprender o básico o suficiente para pegar meu instrumento e tirar um pouco do som dele e tá bom. Olha, eu te digo que depois de algum tempo fazendo isso, você vai falar, tá na hora de eu começar a fazer outra coisa. Sabe por quê? Porque quando a gente tem essa ideia de eu só quero pegar o básico, é uma ideia do começo. Porque na hora que você começa a se apaixonar e tocar o básico, e tocando o básico, você não precisa de tanto aprofundamento, mas você vai ficar ali no nível iniciante. Ok? Só que aí você começa a pegar prazer pela coisa, você começa a gostar. E aí você começa a ter vontade de se envolver em alguns ambientes musicais, é natural. Você começa a ver o pessoal tocando na igreja e fala, acho que eu podia tocar, legal tocar, o que estão fazendo, acho que eu quero tocar. Você começa a ver o pessoal fazer uma roda de música na sua casa, com seus amigos, no churrasco, você fala, pô, que legal. Mas você só sabe aquelas músicas básicas. Aquela música que você fala, o pessoal acha que não vai curtir eu tocar isso. E aí você começa a falar, acho que eu quero mais, hein? E aí você é fisgado, você vai ter vontade de mais. E aí, bem, aí você vai sentir a corda pegar e te puxar. Você vai sentir quando você estava preso, quando você estava amarrado, porque você não consegue destravar e ir para outros lugares. Você, então, pensar nisso, eu só quero o básico, ok. Só que depois você não pode reclamar, porque você vai sentir lá na frente que esse básico não te satisfaz mais. Você vai sentir. Porque a gente se envolve, a gente gosta, a gente se apaixona pela música. Dá muito prazer quando você toca e tá legal, tá soando legal. E aí é natural, você vai querendo mais, você quer pegar outras músicas, você quer pegar as músicas que você canta, que você escuta o pessoal cantar, tocar, você escuta na rádio, você quer pegar. E aí você não vai ter como reclamar. Você vai falar assim, puxa, vou ter que começar a direcionar melhor o meu estudo musical
para eu deslanchar. E aí você precisa ter consciência de que não basta estudar a teoria, só a teoria pela teoria, harmonia pela harmonia, solfejo pelo solfejo. Não vai bastar. Se tudo isso não formar automatismo, se isso não for conectado com uma vivência instrumental, não vai bastar. Não, fica coisas isoladas. Você pensa a música, você compreende cada uma dessas áreas musicais, sabe? Parece que o nosso cérebro separa em caixinhas. Então eu entendo a caixinha da teoria. Eu entendo a teoria, eu estudei teoria. Então eu tenho um compartimento do meu cérebro que cuida da compreensão da teoria. Eu entendo. Eu estudei harmonia. Eu tenho uma outra caixinha do meu cérebro que entende, que compreende coisas da harmonia. Eu também já tenho estudado solfejo bastante, eu compreendo. Tá, mas parece que são caixinhas guardadas separadas, sabe? E tudo isso, na verdade, é assim, ó. Tem que ser colocado num grande cesto, num grande balaio. E esse balaio tem que ser de automatismo, tem que ser de prontidão. Tem que estar pronto, senão não soa na hora. Beleza? Tenha isso em mente.